estamos iniciando o nosso quadro Saúde Mental no Ar. E hoje temos como convidado o Dr. Ricardo Orso Gobato, que é nosso psiquiatra aqui do CAPS. Ele também atende no CAPS, no Centro de Especialidades Médicas de Lagoa Vermelha, e depois vai contar um pouquinho mais para nós de outras atividades que ele também faz voltado à sua prática da medicina. Olá, doutor Ricardo, tudo bem com você? Tudo bem, Michele, obrigado pelo convite. A gente vai falar de um tema importante demais, né? Acho que tu até ia fazer a introdução, tô até me intrometendo aqui, né? Que é falar sobre a depressão, né? A gente hoje é 1º de outubro, recém saiu do Setembro Amarelo, que é a prevenção, mês da prevenção do suicídio, né? E a gente sabe que um dos principais fatores de risco, o principal fator de risco para o suicídio é ter uma tentativa de suicídio prévia. E depois é transtorno mental, sendo que a depressão é o principal deles, né? Tanto a unipolar como a bipolar. Mas tentativa de suicídio prévia provavelmente em algum indivíduo que provavelmente tinha, né, um transtorno mental e possivelmente era a depressão. Então a importância do tema, né? Exato. Então hoje a gente vai abordar um pouquinho mais, né, doutor Ricardo, sobre o tema depressão, sobre as causas que levam a pessoa a esse adoecimento, sobre também a causa, né, principal, que daqui a pouco acaba sendo para a tentativa do suicídio, né, que a depressão leva à tentativa de suicídio. E então, doutor Ricardo, eu gostaria que você nos contasse um pouquinho mais sobre as questões da depressão, sobre os sintomas que mais apresentam, né, nos pacientes hoje em dia. Michele, em virtude, né, de ser um vídeo curto, né, e eu faço assim quase um apelo nessa questão da depressão, porque parece um tema assim tão batido, todo mundo sabe. Exatamente. Né, a depressão, sintomas, mas assim, a gente nota que até para os profissionais da saúde há uma dificuldade grande de identificar pessoas com depressão, tá? Às vezes pode estar um quadro meio velado e não sei se vai dar para a gente estar falando de outras, além dos sintomas, que eu quero dar uma aprofundada mesmo, porque já que a depressão, né, é o transtorno psiquiátrico, né, mais comum, né, que leva ao suicídio e é a primeira causa, imagina, a primeira causa de incapacidade no mundo já laboral. Então, a que mais afasta do trabalho as pessoas, né? E infelizmente ainda tem, a gente sabe, ainda tem muito preconceito, tem a tal da psicofobia, pessoas que às vezes não conseguem um emprego porque na hora da entrevista dizem que estão fazendo tratamento e as pessoas não aceitam, então uma série de coisas, né? Então conhecer os sintomas da depressão é importante demais, assim, e isso qualquer pessoa, não precisa ser profissional só da saúde, qualquer pessoa pode identificar e com isso realmente salvar vidas, né? Esse é um dado muito importante, né, doutor Ricardo? Que as pessoas que estão próximas àquele indivíduo, eles também podem estar identificando, né? Não só o médico, não só um profissional da saúde. Com certeza, com certeza. As pessoas mais próximas, familiares, amigos, né, vão poder identificar os sintomas, né? Então, assim, falando assim dos sintomas, né? O que consta nos manuais, mas vou te dizer que às vezes assim, o que mais vale é tu sentir o paciente no momento da entrevista, da consulta, né? Fala nos manuais, o paciente tem que ter 2 semanas de sintomas, tem que ser ou humor depressivo ou anedonia, que é a falta de prazer em coisas que tinha prazer antes,
ou uma coisa ou outra, mas geralmente vai ter as outras. Mas tem situações que a gente pega paciente que está há 10 dias num sofrimento tão grande que daí a gente já tem que iniciar a medicação, e de preferência não só a medicação, a medicação, o acompanhamento psiquiátrico junto com o psicológico, que é o que eu acredito que funciona melhor. A terapia ajuda na medicação e a medicação vai ajudar na terapia, né? Então, assim, sintomas importantes demais. Então, esse humor triste, depressivo, a pessoa, ou às vezes um humor irritável quando é mais em crianças, a pessoa vai ter uma sensação de vazio, um pessimismo. Eu brinco assim com os pacientes que o gatinho vira um leão, sabe? Um probleminha vira um problemão, tudo fica maximizado assim, de uma maneira bem complicada, né, na depressão. Então esse humor triste, depressivo ou irritável, ele é bem importante, né? E sabe que tem pessoas assim mais extrovertidas que numa dessas a questão vai aparecer mais facilmente para identificar. Pô, uma pessoa extrovertida quando vê cabisbaixa, tá isolada, tá sempre com amigos, isolado. Mas tem aquela pessoa que guarda muito as emoções, mais fechada. Essa muitas vezes é mais difícil de identificar. E essa vai guardando e o copinho vai enchendo. Infelizmente, uma hora pode transbordar e essa pessoa vir a ter uma tentativa de suicídio e um desfecho fatal, né? Então, outra coisa importantíssima, ideias de morte, que de ideia pode ir para um plano suicida, pensar nos meios, corda, arma de fogo, medicamento, né? Pode ter tentativa de suicídio, né? Importante demais também a questão a pessoa fica mais com uma indecisão, uma pessoa que era muito segura começa a ficar em uma insegurança, ela começa a ter às vezes dificuldade de concentração, né? Se perde o foco, há uma dificuldade do foco. Há uma mudança de comportamento aí, às vezes mais tênue e às vezes mais agressiva, digamos assim, do comportamento de cada indivíduo, né? Ela chega dificuldade de concentração, tá? E se fala, né? Às vezes a pessoa fica até com receio de, doutor, eu acho que eu tô com Alzheimer porque eu esqueço de tudo. A questão da perda da memória também que pode ocasionar, né? Pois é, porque a nossa memória imediata depende de quê? Da nossa atenção, estar focado no presente. A pessoa que está com depressão, ela geralmente está focada, a cabeça muito pro passado, fica remoendo coisas do passado, então ela não consegue focar no presente. Sendo para ler alguma coisa, ver um filme, então ela vai esquecer facilmente. Então, por isso, esses lapsos de memória, por quê? Por causa da atenção. Daí, seguindo nos sintomas, importante demais também, ela começa a ter, às vezes, um sentimento de inutilidade ou culpa muito grande. Sabe aquela pessoa que, de repente, perdeu entes queridos que faleceram, ela começa, de repente, a voltar ao passado, se culpar. Por que eu não fiz de tal forma? Por que eu não fiz assim? Por que eu não fiz daquele jeito? E isso pode tomar uma proporção, Michele, tão grande que às vezes ficar psicótico, delirante, assim, virar uma depressão realmente psicótica, de tanto que a pessoa fica voltada a esse passado, né? E tudo vai depender da gravidade de cada caso, porque eu vendo o senhor falar sobre esses sintomas, a gente observa que cada paciente expressa de uma maneira, né? E alguns com mais severidade, né? Mais gravidade nos quadros, e outros com quadros mais leves, que assim como tu disse, né? Alguns mais fáceis de identificar e outros que acabam até às vezes sendo confundidos por outros transtornos por conta dessas outras apresentações de sintomas que talvez não sejam tão o que a gente acha que é o estereotipo, digamos assim, da depressão, né? Com certeza. Depois no final até eu vou falar sobre sintomas psicossomáticos da depressão, que é muito importante, não estão nos manuais, mas são importantes demais.
Então, só seguindo na linha de raciocínio, daí depois vem a chamada anedonia, que é a falta de prazer em coisas que tinha prazer antes. Isso é importante demais. Isso eu acho que é a chave para pegar esses pacientes mais introspectivos que às vezes passam desapercebido, porque esses pacientes vão ter algum hobby. Final de semana gostava de pescar, tinha o prazer de ir lá lavar o carro, andar de bicicleta, e a pessoa começa a não fazer mais nada disso, se isolar. Opa, abre o olho que alguma coisa tem aí, né? Uma mudança muito abrupta no comportamento. Ela começa a perder o prazer, inclusive situações assim de ter que chamar o cônjuge na consulta, porque perda de interesse sexual também. O cônjuge acha, meu Deus, será que arrumou uma outra pessoa? O que está acontecendo? Né? É bem importante chamar o companheiro. Além disso, uma falta de energia. Eles relatam às vezes assim, ó, doutor, parece que eu fiz academia, eu carreguei peso o dia todo ontem, porque eu acordo cansado, de uma falta de energia muito grande, assim, sabe? Associado a isso pode ter uma agitação ou um retardo psicomotor, dependendo do caso. Alteração no apetite, tanto para menos como para mais. Comer menos, ou geralmente há até um aumento do apetite. E, importante demais, alteração no sono. Ou insônia ou uma hipersonolência. Mas é assim, ó, tanto um como o outro eu vejo é porque a pessoa não tem um sono reparador de noite. Então essa hipersonolência de dia é porque a pessoa não teve um sono reparador de noite, né? Então dá toda aquela sonolência durante o dia, e isso é bem complicado, porque o dormir é fundamental, né, Michele? Eu pego assim, ó, casos de pacientes com depressão que às vezes assim, o antidepressivo a gente sabe que demora em torno de 2 semanas para fazer efeito. Só o fato da pessoa dormir bem, 3, 4 dias depois ela já se sente ali, ó, uns 50% melhor. E para fechar essa questão de sintomas, tem que falar dos sintomas psicossomáticos. São apresentações que às vezes vai aparecer lá no médico da atenção básica e tal. Às vezes sintomas vagos, que se faz toda uma investigação clínica e não se encontra nada. Tipo assim, começa tipo problema gástrico, faz toda uma bateria de exames, não acha nada. Problemas de pele, uma coisa muito comum assim, a pessoa ter cefaleia, dores pelo corpo, é muito comum, né? A pessoa começar a ter dores e se faz toda uma bateria de exames e não se acha nada, se exclui todas as causas clínicas, e quando na realidade, depois de excluído isso, vai ver a pessoa tá num quadro depressivo, né? Adoecimento psíquico, né? Adoecimento, exatamente, adoecimento psíquico. Então a depressão, ela engloba muitas coisas, né? Muitas coisas. Então... E para finalizar, doutor, a gente também vê às vezes os dois polos da depressão, né? Que depende muito dessa identificação de como é esse transtorno depressivo para poder medicar o paciente. Isso também interfere bastante, né, na conduta. Nossa, isso é importante demais, né? Eu vejo que o nosso tempo, infelizmente, está acabando, mas é algo importante demais essa distinção da depressão unipolar, da bipolar, porque muda totalmente o tratamento, né? Uma pessoa eu vejo que muitos pacientes bipolares com depressão bipolar são tratados como uma depressão unipolar, onde se enche de antidepressivo e tal, e a pessoa não melhora e o quadro pode piorar a impulsividade, pode piorar até a questão de ideação suicida, quando na realidade, se fizer toda uma investigação com cuidado e ver que é um quadro ou de bipolaridade ou ciclotimia, precisa obrigatoriamente ter o estabilizador de humor, tá? E para estabilizar essa gangorra, tá? E porque senão o paciente não vai melhorar, pode piorar cada vez mais e mais e mais. Então, mas quem sabe vai ser tema para uma próxima entrevista, né, doutor? Outra entrevista, porque realmente é muito importante, e é importante que
às vezes é bem difícil diagnosticar e a importância que os profissionais encaminhem, né, para o psiquiatra esses casos assim mais difíceis aí, né? Para poder ser melhor tratado, né? Doutora, acho que é importante também a gente falar, né, para as pessoas que estão nos ouvindo na rádio e para as pessoas que estão nos assistindo também nas redes sociais, que então aquela história que tomar o remédio lá do vizinho porque fez bem lá pro vizinho não é o mais adequado, né? Não é o adequado. Então, para que seja bem eficaz o tratamento, precisa ser passado por uma avaliação médica, principalmente nesses casos mais graves, né? Nesse transtorno que é tão comum para as pessoas, mas que também é tão importante de ser tratado de maneira adequada para que não se agrave, né? Então que se façam os meios corretos, que se busquem os atendimentos adequados para que aquele paciente que está em adoecimento, ele não venha chegar numa situação extrema, né? E que acabe então por infelizmente acabar perdendo a vida, né, em algumas situações, né? Esse apelo eu acho que é muito importante, né, doutor Ricardo? Eu agradeço muito a tua presença, acho que foi muito válida teus apontamentos, e vai ser muito importante para que as pessoas passem a perceber mais, né, esses sinais, esses sintomas e possam identificar. Então, por hoje ficamos aqui. Muito obrigada aos ouvintes e aos telespectadores. Muito obrigado, Michele. Um abraço para os ouvintes aí. A gente se encontra numa próxima, então.